Bom, pessoal, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre Castro Alves, o poeta dos escravos. Como nós já falamos, ele era de terceira geração condoreira e para falar melhor dele, a gente vai recuperar alguns elementos. Primeira coisa, ele era baiano, né? Era natural do Nordeste brasileiro. Saiu da Bahia para estudar em outro estado, né? Como sempre acontecia com os poetas de um modo geral. E Castro Alves, quando ele vai estudar, ele não passa de primeira, né? Ele vem com o irmão primeiro, João Antônio é o irmão dele. Eles vão estudar e primeiro eles concluem o primário, né? Aquela etapa ali de ensino fundamental, ensino médio. E aí depois, quando Castro Alves ele não é aprovado de cara, né? No curso de Direito, então ele fica estudando e tentando a aprovação, até que ele consegue, né? E se torna um acadêmico extremamente respeitado. Só que o que acontece? Tanto ele como o irmão acabam criando um laço, né? Porque acabam convivendo muito próximos, bem juntos, né? Nessa lida de ampliação e de vida acadêmica, de tentativa de vida acadêmica. E aí, Castro Alves, o irmão dele, João Antônio, ele vai falecer bem cedo também, né? Ele vai se suicidar, vai se suicidar por conta de uma tristeza, um sentimento que era bem próprio da segunda geração do romantismo. E aí acaba que o João Antônio, irmão de Castro Alves, ele vai sofrer desse mesmo mal, né? Dos poetas românticos, do mal do século. E o irmão dele também escrevia e acabava sendo, de certa forma, não diria uma referência, mas um modelo ali para o nosso autor, Castro Alves. Castro Alves ele se apaixona por uma senhora chamada Eugênia Câmara. Eugênia Câmara era 10 anos mais velha que ele, né? E ele não se importava, gostava dessa situação. Então ela era mais velha 10 anos, ele não imediatamente ele vive uma paixão tórrida por ela, né? É um amor passional que ele começa a ter por ela. E eles começam uma relação amorosa, né? Eles se tornam amantes. E nesse sentido, Castro Alves ele vai se dividir entre a vida acadêmica, entre os bicos, né? Ele trabalhava em jornais, fazia publicações de alguns textos, trabalhava em revistas de envolvimento político, né? De cunho social, que era justamente a marca da escrita dele. E ele também se dividia entre faculdade, trabalho e a vida amorosa. Com o tempo, ele começa a promover uma coisa que se chamava duelo poético. Ele chamava outros poetas e eles iam duelar, assim como a gente tem visto atualmente o duelo do funk, do rap e tal, das rimas, do repente. Então, Castro Alves fazia isso com a poesia condoreira. Ele ficou extremamente popular por conta disso, a ponto de Machado de Assis e José de Alencar também o conhecer, né? E admirarem os textos dele. Ele cai em uma depressão profunda quando a mulher que ele ama, né, Dona Eugênia Câmara, o abandona. Ela deixa ele para lá e aí ele cai numa depressão profunda e começa a não se dedicar mais à escola, né, abandona, e ele começa a beber. Ele bebe muito e caça, né? Esses se tornam os hobbies dele. Ainda escreve, mas ele começa a beber e a passar os sentimentos que tinha caçando, né? Como se fosse um hobby. E aí, numa dessas situações, acaba que ele se envolve num acidente, né, e dá um tiro no pé. É levado ao hospital, mas ele já, desde os 16 anos, ele já era diagnosticado como tuberculoso, né? Então ele já tinha uma complicação ali, ele já tinha uma comorbidade. Então ele foi levado ao hospital, só que ele perdeu muito sangue, a ferida acabou gangrenando pela distância do hospital, e ele acabou tendo a perna, a perna que ele levou o tiro foi amputada, né? E aí ele
passa ainda, além da questão amorosa, ele tem mais essa dificuldade, né? Então, ele passa por um momento bem punk da vida, né? E aí a gente até pensa assim, não, então agora ele vai morrer, até porque os poetas morriam cedo, né? Mas Castro Alves, ele acaba recuperando-se, né? Ele volta para sua cidade, ele encontra uma outra senhora, ele se apaixona, ele volta a ter uma vida amorosa atuante, enfim, e ele começa a escrever. Quando ele volta para a cidade dele, na Bahia, ele escreve, ele publica, na verdade, o primeiro livro dele, que é Espumas Flutuantes. Não é a única obra. Ele vai ter mais outras 3 obras publicadas, mas que serão publicadas póstumamente, assim depois que ele falece, né? Então são obras póstumas. Ele falece e pós-morte essas obras são publicadas, assim como Álvares de Azevedo teve a obra publicada por sua mãe, né, que organizou. Castro Alves também vai ter alguém que vai publicar essas obras depois que ele morre. Ele era efetivamente um expoente da literatura condoreira, né? A gente já sabe que os temas principais era República e escravidão, mas ele também, pessoal, é legal falar disso, porque Castro Alves ele também vai escrever pautado nos poetas que vieram antes. Então ele vai escrever, ele vai ter uma linha lírica, não só uma poesia social. Ele vai ter uma poesia pautada no sentimento, na expressividade. E aí a gente vai ter Álvares de Azevedo, vai influenciar um pouco a escrita dele na lírica, porque ele vai falar de morte. Só que Álvares de Azevedo falava da morte como quem busca um sonho, né? Quem deseja a morte. E Castro Alves não, ele vai falar da morte com um quê de rebeldia, de não aceitação. Já mais próximo da morte dele, ele vai ter um pouco mais de aceitação da morte, mas na verdade o texto dele em relação à morte é muito mais de oposição e de rebeldia do que aceitação e submissão à morte. Ele vai falar também de nacionalismo, e aí quem que a gente lembra? Gonçalves Dias, né? E ele vai, efetivamente, essa temática romântica do nacionalismo, em Castro Alves, ela vai ter uma pegada diferente. Ela vai envolver personagens históricos, momentos históricos. Então, ele não vai ficar só naquela pegada de valorizar a terra natal. Ele até vai falar da terra natal, sim, mas ele vai trazer como literatura nacional esse prospecto, esse projeto de elementos da história, muito diferente de Gonçalves Dias, que era a valorização do herói nacional e das suas belezas, né? Em Castro Alves a gente tem uma outra pegada. Vai falar do amor também, que era temática de inúmeros poetas, primeira e segunda geração também vão tratar de amor aqui e acolá, Camilo Castelo Branco, por exemplo. Só que quando a gente falar desse amor na escrita de Castro Alves, a gente vai perceber um amor voltado para uma tônica sensual. Inclusive, em alguns momentos, ele vai até vai falar, por exemplo, da roupa da mulher, aí vai falar bem assim, o teu seio avantajado sobre o decote, nananã. Então ele vai estruturar a abordagem do tema a um escopo que tangencia, que toca a realidade da sensualidade. Ele não vai tratar do amor como a gente vê em outros momentos literários, né? Em outra geração literária dentro do romantismo. Então, ele trata da morte, do amor, ele tem esse tom nacionalista e ele também vai falar da natureza, só que diferentemente dos poetas de primeira geração, sobretudo de Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, ele vai falar da natureza como representações do seu próprio sentimento, ou seja, o dia claro, o dia belo, iluminado, ensolarado como um momento de espírito bem, em que ele se sente bem. E também, e o contrário, né, escuro, tenebroso, chuvoso, como
um momento para associar uma ideia, um sentimento que não seja necessariamente bom. E ele também vai usar a natureza para representar a própria mulher, né? Então, ele pode descrever, por exemplo, o vento que sopra nas folhas das árvores como os cabelos da mulher que se esvoaçam ao sabor do vento. Então, nessa pegada, ele trata da natureza, mas muito mais como elemento para tratar ou do seu sentimento ou da beleza e da sensualidade da mulher. A gente falou disso muito na segunda geração do romantismo, mas é engraçado perceber que os poetas do romantismo, eles tinham um quê de... Assim, claro que não é oficial, mas assim, a gente percebe um quê místico, sabe? Porque, assim como o Álvares de Azevedo, que vai se reportar a vários acontecimentos, ele vai relatar vários acontecimentos que vão tocar a vida e a morte dele, como se ele soubesse, Castro Alves ele também vai falar que o dia em que ele vai falecer vai ser um dia ensolarado e que ele vai morrer pela manhã. E efetivamente é isso que acontece, né? É isso que a gente vê se concretizar na vida dele. Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui o nosso trabalho com Castro Alves, o expoente, o poeta dos escravos, expoente da terceira geração do romantismo, o condoreirismo. Peço que vocês façam, então, o resumo esquemático, né, com palavras ou expressões-chave. Podem dividir primeiro o condoreirismo e depois Castro Alves, ou podem fazer tudo junto, mas não deixe de associar as informações essenciais, tá bom? Nos vemos em breve. Abraço.